E para sermos bem simples e rápidos, essas são as notícias do dia 10/12 de 2022 que vão rolar agora, depois da vinheta. Ai, deixa de ser burro. Todo mundo sabe que é motor. Por que você não aprende? E antes de comentar as notícias, de passar as notícias do dia e comentá-las, já informando que essas notícias são do Aeroin, o maior portal de notícias sobre aviação da internet brasileira, eu preciso comentar sobre hoje, às 21 horas saiu meu primeiro vídeo, A Lei Responde, com perguntas que são feitas por vocês na caixa de comentários, ou no WhatsApp, ou no e-mail que eu deixo na descrição do canal, na descrição de cada vídeo. Então hoje a pergunta do dia é motor ou turbina? E qual é a minha opinião a respeito de como chamar motor ou turbina? Tá certo? Dito isso, vamos para as notícias de hoje, porque hoje tem coisa boa e tem muita coisa interessante pra gente ver. Vamos para a primeira notícia. Eu vou procurar fazer esse vídeo sem corte porque eu acredito que seja mais rápido. Primeira notícia é: Boeing 767 bate recorde mundial ao voar por 36 horas sem parar. Um Boeing 767 militar bateu um recorde ao fazer uma missão de 1 dia e meio sem pousar, voando entre territórios americanos. A notícia é assim: o recorde foi quebrado por um Boeing KC-46A Pegasus, que é a versão militar do 767 para transporte, tá? E é uma versão do 767-200. Esse voo foi o mais longo feito pelo Comando de Mobilidade Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, né, ou USAF. Foram 36 horas de voo e 25 mil quilômetros voados por dentro do espaço aéreo americano, incluindo territórios do Pacífico. O recorde anterior eram de 24 horas voadas sem parar. O KC-46 não consegue apenas reabastecer outras aeronaves, mas também pode ser reabastecido, e durante a missão fez 3 reabastecimentos em voo. Durante o sobrevoo no Pacífico, o Boeing ainda reabasteceu caças F-22 Raptor, o mais avançado do mundo, enquanto fazia o seu voo de 36 horas. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O F-22 Raptor... Tá, podemos admitir que o F-22 Raptor ele é o mais avançado do mundo, mas o F-35 é o mais moderno de tudo, de todas as coisas, de tudo que você precisa numa aeronave caça, sendo furtiva ou não. O F-35 ele é muito mais avantajado que o F-22 Raptor, então só essa correção. Dito isso, próxima notícia. Sauditas estão dispostos a deixar aviões comerciais voarem em espaço aéreo militar por dinheiro. A questão de invasão de espaço aéreo é um negócio complicado, mas vamos lá. A Autoridade Geral Saudita para a Aviação Civil, o GACA, está em negociações com a Força Aérea Real Saudita para permitir que o tráfego civil sobrevoe vastas áreas ou espaços aéreos militares atualmente restritas, informou o Arabian Gulf Business Insight. Abre aspas. Existem vários projetos em andamentos para redesenhar a capacidade aérea e os corredores aéreos. Estamos tentando resolver as restrições, bem como aplicar as mais recentes tecnologias e sistemas de informações de radar para reduzir o tempo de viagem, abrir novos corredores e aumentar a capacidade, resultando uma vez concluído. Enfim, vamos lá. Acredito até que a Arábia Saudita esteja criando uma nova modalidade de caminho aéreo e assim, acredito que para aviação comercial, ok, eu não sei se para aviação civil, onde você não sabe bem quem é o dono do avião ou quem está dentro do avião, se sobrevoar unidades militares vai ser bom, porque a gente sabe como funciona a espionagem, sempre tem alguém querendo sobrevoar a sua base e tirar fotos, acontece muito com bases aéreas americanas. Então isso é uma questão por futuro, eu não sei. Para aviação comercial, acredito que seja bom futuro.
Para a aviação civil em geral, talvez isso tenha bastante restrições e a gente só vai descobrir isso com o passar do tempo. Agora, essa notícia é a melhor. Airbus A220 está apreendido após país africano prejudicar empresas europeias. Um Airbus A220-300 da Air Tanzânia permanece preso na Holanda por causa de uma disputa de direitos de terra entre Tanzânia e 2 investidores suecos. A apreensão se deu depois que as empresas suecas Eco Development in Europe AB e a Eco Energy Africa AB ganharam uma causa na justiça contra o país africano no valor de 165 milhões de dólares por causa de uma reivindicação de direitos de terra revogados. Obviamente, de acordo com o processo judicial, a aeronave está estacionada em Maastricht desde janeiro de 2022, ou seja, está para completar um ano. Ela foi apreendida oficialmente por ordem de juiz de tutela provisória do Tribunal Distrital de Limburg e segue ali enquanto o processo judicial corre em paralelo. A Tanzânia argumenta que a penhora é ilegal porque o Estado recorreu ao Tribunal do Centro Internacional para a resolução de disputas sobre investimentos, para anular a sentença da Eco Development, mas esse pleito ainda está em andamento e não surtiu efeito prático para a companhia aérea estatal africana. Não quero entrar em méritos, mas se a companhia aérea é estatal, e eu vou passar em termos práticos. Eu sou condutor de carros e motos e eu recebo uma multa do governo. Eu tenho até a oportunidade de recorrer da multa, mas obrigatoriamente eu tenho que pagar. E depois, se o trâmite judicial demorar, eu receber de volta. Assim, a nível de regra, por que o governo da Tanzânia não pagou os 165 milhões de dólares, liberou a aeronave e depois entrasse com recurso para reaver esse dinheiro? Afinal de contas, é um governo, não é uma empresinha qualquer, não sou eu ou você. É um governo. É um governo. Se a gente aqui no Brasil consegue criar PEC para furar o teto de gastos, imagina o governo da Tanzânia, que não faz investimento nenhum no seu povo, tem até uma companhia aérea. Enfim, segue o baile. Azul recebe 2 ATR-72 de uma vez, sendo um deles novo e outro seminovo. Está entre aspas. Na última semana, aterrissaram em solo brasileiro 2 aeronaves turbohélices ATR-72-600 adicionais para a frota da Azul Linhas Aéreas, sendo uma delas nova de fábrica e outra usada, que inclusive já havia pertencido à frota da empresa, mas estava alugada a uma empresa portuguesa. Então, as aeronaves em questão são o Papa Romeo Yankee X-Ray Alpha, que chegou em Natal em 9 de dezembro e ainda passará por trâmites alfandegários antes de seguir para a Azul, onde deve ser vistoriada, colocada na malha aérea. Essa aeronave vai estrear a série de matrículas da Azul, Papa Romeo e Yankee X-Ray alguma coisa. Aí o outro que chegou foi o ATR-72-600, o Alpha Kilo Golf, Papa Romeo também, que chegou no dia 8, ainda com a matrícula Charlie Sierra Delta Juliette Alpha, que estava sendo usado na TAP Express. A aeronave chegou com uma pintura toda branca e deverá passar pela manutenção em Belo Horizonte, receber matrícula que tinha antes, que era o Alpha Kilo Golf, e depois ser incluída na malha aérea, como eu disse. Essa aeronave ela já era da Azul e estava alugada para a TAP. Empresa aérea diz adeus ao turbohélice Dash 8 Q400, fazendo um estranho desenho no céu. Na semana passada aconteceu um grande evento na indústria LOT, a companhia aérea polonesa, que inclusive é cliente da Embraer, quando a companhia se despediu do turbohélice Bombardier Dash 8 Q400. Essas máquinas foram uma parte muito importante da frota nos últimos anos, mas estão encerrando seu serviço para a transportadora polonesa. Por isso, a LOT Polish Airlines decidiu organizar a despedida para eles no último dia 6, com um voo especial saindo de Varsóvia, passando sobre as proximidades de Poznań, antes de retornar. Ao longo de 90 minutos, os pilotos escreveram o nome da empresa no céu, que seria um braço e uma mão, dando adeus à aeronave. O trajeto do voo ficou imortalizado nas plataformas de rastreamento como Flight Radar,
como pode ser visto na imagem abaixo. E eu vou colocar a imagem, correto? E realmente ficou bastante interessante. Eu vou baixar essa imagem e vou colocar no vídeo na tela para que seja visto. Próxima notícia. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Não sei se está na minha listagem de notícias de hoje, mas eu vou procurar essa notícia. A Embraer vai retardar a produção de novos turbohélices. Aliás, a Embraer está retardando muita coisa. Tá? A gente sabe que a Embraer agora, o Jetstream da Embraer, a aeronave padrão da Embraer são os jets 175, 190, 195, beleza. Mas a Embraer não tem um turbohélice pequeno, como o Brasília, ou até mesmo uma nova versão do Bandeirante. A Embraer não tem uma aeronave para competir com o Caravan. Não tem uma aeronave para competir com, sei lá, com Saabs. A Embraer não tem um turbohélice de 50 lugares. A turbohélice não tem mais os RJ 135, 140, 145, que já deveriam ter sido feitas ser criadas uma nova geração dessas aeronaves. Afinal de contas, a Embraer criou novos Legacies, novas aeronaves. Então, Embraer, quem quer ser grande de verdade, também tem que começar a diversificar. Porque senão ela vai continuar sendo uma empresa de nicho. Ah, mas a Airbus só vende jatos. Ah, mas a Boeing só vende jatos. Ótimo, tudo bem que eles só vendem jatos, mas nós não estamos na Europa e nem nos Estados Unidos. Os nossos desafios são maiores. A Embraer passou a ser vista pelo mundo vendendo ERJs. E antes disso, o que vendiam eram Bandeirantes e Brasílias. É disso que a gente está falando. A Embraer mudou de patamar, mas abandonou as raízes. E acredito que o futuro da Embraer, se não for a fusão com Boeing, com Airbus ou com qualquer outra, o futuro da Embraer está em se tornar um competidor com os demais. Então, acredito que a ideia do turbohélice e a dos jatos de menor volume de passageiros e alcance não deveriam ser abandonados. Mas isso é só uma opinião. Pilotos viram as costas para CEO de empresa aérea em protesto histórico. Ah, essa foi a melhor. A batalha pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho de pilotos da United chegou a um nível nunca atingido. O enfrentamento direto dos profissionais com o CEO da companhia é a melhor demonstração do descontentamento dos profissionais para com sua empresa. Enfim, a grande imagem é essa. Tá? É comum que executivos e até políticos evitem conversa com manifestantes que são contra sua administração ou atitudes, mas Kirby, que é o CEO da United, deu um voto de confiança e saiu pela porta da frente a fim de conversar e entender os protestos dos funcionários. Porém, assim que viram o CEO, todos os colaboradores viraram as costas, deixando o executivo falando sozinho, resultando em uma imagem icônica que gerou bastante repercussão, assim. Vamos lá. Eu estou fazendo um protesto de greve, eu estou fazendo um protesto no qual eu quero melhorar as minhas condições de trabalho e etc, etc, etc. E aí eu não concordo com o meu comandante, ou chefão na minha empresa está fazendo. Mas eu acho que se eu virar as costas para ele, eu tô querendo dizer para ele, eu não tô aqui para negociar, eu tô aqui porque você vai ter que fazer o que eu quero. E quando a gente parte desse princípio de ter que fazer o que eu quero, se você não aprender a negociar, irmão, sinto muito. Sério. Sim, não tô querendo me colocar no lugar dos funcionários da United, mas intransigência na aviação a gente precisa ter com as questões de segurança. Fora isso, a gente precisa negociar e negociar bastante. Próxima notícia. Após proposta rejeitada, tripulantes convocam assembleia para iniciar greve. E eu não estou falando da United não, tá? Em votação realizada online, os aeronautas da aviação regular rejeitaram a segunda proposta do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. E nós estamos falando aqui, tá?
Foram 68% de votos contrários, 31 votos favoráveis e 0,78 de abstenções. Participaram dessa deliberação 6.172 votantes. Com isso, o Sindicato Nacional dos Aeronautas convoca os aeronautas associados da aviação regular para a Assembleia Geral Extraordinária de Greve, que será realizada presencialmente, conforme determina o Estatuto do Sindicato, no dia 15 de dezembro. Próxima quinta-feira? Acredito que sim. A pauta de reivindicações dos aeronautas tem como pleito a correção das perdas inflacionárias em todos os itens econômicos e aumento real, haja visto o momento econômico positivo das empresas. Além disso, contém a manutenção na íntegra do texto vigente e melhorias nas condições de trabalho, tais como ser computado no repouso do tripulante o tempo de deslocamento durante o pernoite. Desde o início das negociações, as empresas não se mostraram dispostas a atender às reivindicações da categoria. Vamos lá de novo. De novo, tá? Nada contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas e também nada contra o Sindicato Nacional das Empresas. Mas por que tem tão pouca gente do mundo da aviação participando dessas pautas de convenção coletiva, acordo para melhoria de trabalho, acordo de convenção de perdas? Por que tem tão pouca gente? Um vídeo atrás eu estava falando que são mais de 150 mil funcionários da área da aviação. E no ambiente, desculpa, qualquer empresa pequena de transporte aéreo regular tem 6 mil funcionários. Somente 6 mil pessoas votaram? Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar nisso. Sindicatos, os dois sindicatos. A impressão que dá é que, por exemplo, no caso do Sindicato das Empresas, óbvio, todas querem participar porque todas querem melhorias. Mas no Sindicato dos Funcionários, o grande problema é que os sindicatos costumam agir por quem está pagando para agir. Se você não é associado, você não participa, você não vota, você não decide. E muitas vezes, uma pedida de greve é decidida pelo sindicato sem a anuência do resto dos pilotos. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. A gente já viu pilotos, funcionários, comissários sendo barrados de trabalhar, os não associados sendo barrados. Não, eu quero trabalhar, eu quero continuar, porque o comando de greve ameaçou punir, ameaçou bater, ameaçou fazer. A ameaça faz muita parte do comando de greve. A gente precisa prestar atenção nisso. Passada essa notícia, sem discussões. Não reconheço, não é que eu não reconheço. Eu não conheço necessariamente as pautas, então eu não vou julgar o mérito de causa, se companhia está errada ou se sindicato está errado. O que eu questiono é porque tão pouca gente participa dessas eleições feitas no Sindicato dos Aeronautas. Se perguntem isso. Promotoria não indica culpado para a tragédia do Air France 447 que decolou do Rio em 2009. Não, eu não vou ler. Resumindo, a promotoria desistiu de colocar, absteve-se, desistiu de pedir uma sentença contra a Airbus e a Air France numa posição que indignou os familiares das vítimas. Eu não quero comentar esse assunto porque acredito que, a não ser que o laudo, por exemplo, no caso do voo da Chapecoense, onde você teve uma conduta criminosa da tripulação, dos pilotos, a não ser que você tenha uma conduta criminosa dos pilotos, a gente não deveria querer incriminar ou indiciar ou querer exigir sentenças de condenações contra o operador do avião, fabricante do avião, etc, etc. Porque tudo na aviação é parte de um processo para a melhoria da segurança. Então, assim, ainda que caiba toda a indignação dos familiares das vítimas, sabe? O que precisa ser feito é regulamentar melhor a questão de seguro, de indenizações, de como se pagarem essas indenizações para as vítimas, porque necessariamente a Air France, ela procura fazer os seus voos para voar da maneira possível. Ninguém constrói um avião, a Airbus,
principalmente. Ela não constrói um avião que seja feito para cair. A Air France não quer operar um voo no qual ela perca passageiros e funcionários. Ninguém faz isso pensando no acidente. Todo mundo trabalha na aviação pensando em evitar o acidente. E aí, talvez seja uma mentalidade burra minha, mas mesquinharia da família querer colocar alguém na cadeia, ou querer impedir a empresa de trabalhar, ou querer qualquer mérito de condenação, quando na verdade, ao estarmos fazendo isso, estamos abandonando o principal objetivo do acidente aeronáutico. Afinal de contas, na aviação você aprende, a partir do momento que a gente largar o laudo e os fatores contribuintes para ficar pensando em punição, aí a gente não precisa ter um CENIPA da vida para investigar acidente, tá certo? É só sobre isso e está tudo bem. Próxima notícia. Há uns dias atrás eu falei que iriam instalar um equipamento PAP no aeroporto de Santo Ângelo e está em vídeos de notícias do dia de 2, 3 dias atrás. A notícia do Heroin é que a Gol leva o equipamento PAP para o aeroporto de Santo Ângelo, então parabéns Gol por ter participado disso. Próxima notícia. Ah, essa é a melhor. Comissária de voo processa aérea dizendo que o uniforme discriminava as mulheres. Vamos lá. Uma comissária de bordo veterana perdeu uma ação na justiça em que pedia a reparação da companhia aérea irlandesa Aer Lingus por alegada discriminação do uniforme feminino que ela disse ser inapropriado e a deixou se sentindo degradada. Como cita a matéria do Irish Examiner, a comissária disse que as comissárias mulheres passavam frio porque as mangas do paletó expunham os pulsos e antebraços da tripulação, agravado pelo fato de que a equipe feminina tinha que usar camisas de manga curta e que não havia como ser cardigans por baixo porque apareciam por baixo do paletó. Ela também discordou da insistência da Aer Lingus de que a tripulação feminina usasse salto alto, a menos que tivesse uma isenção médica, e reclamou que as meias de nylon eram anti-higiênicas e não tão quentes quanto as meias de algodão que a tripulação masculina usava. Ela ainda levantou preocupações sobre a bolsa entregue à tripulação feminina e um corte em forma de pétala na blusa do uniforme que expõe a pele logo acima do seio esquerdo. Aí tem, entre aspas, é humilhante a Aer Lingus impor um código de aparência que reforça estereótipos sexistas e sexuais, de falta de seriedade e ineficácia em um local de trabalho que exige igualmente fisicamente de homens e mulheres, dizia a queixa no tribunal. Em resposta, a Aer Lingus informou que havia procurado uma ligação mais forte entre o uniforme masculino e o feminino durante o processo de design e que um projeto de pesquisa extensivo envolvendo as principais partes interessadas, incluindo todos os funcionários da linha de frente, ajudou a informar o design. Deixa eu passar uma coisinha em relação a isso. Inclusive eu vou postar a imagem, tá, que está aqui, respeitando o devido direito de imagem. Mas o uniforme da Aer Lingus tem tanto saia clara, na tonalidade azul clara, tem uma saia escura e tem uma calça escura. Em relação ao código de vestimenta de companhias aéreas, 99% das companhias aéreas do mundo, desde mais ou menos a década de 90, se utilizam de estilistas para criarem seus uniformes. Acho que a última grande empresa que não precisou de estilista para fazer o uniforme foi a Gol, logo que ela foi lançada com aquelas camisetas horrorosas, meu Deus do céu. Aqueles uniformes antigos da Gol eram horríveis. Graças a Deus aquilo acabou. Que eram camisetinhas, camisetas polos, a camiseta branca, a camisa branca, né? Camiseta branca, que era uma camisa assim, ó, de gola assim. Não era um traje mais social ou esporte fino, era uma camiseta, era horroroso. E no caso da roupa feminina era pior porque marcava muito o corpo, tá? Código de vestimenta de aviação tem que obedecer algumas regras e também essas regras, porque é sexista, que não sei o que. Eu gostaria que alguém me apresentasse um uniforme de companhia aérea que realmente, tipo assim, só mostre curva da mulher e acabe degradando elas. No final das contas, essa queixa dessa senhora contra a Aer Lingus, se você olhar o uniforme, você vai falar, não é possível.
Não é possível. Alguém orientou essa mulher. Alguém orientou essa mulher. E é só isso que eu tenho para comentar. Incluindo o jogador Vini Júnior, Emirates lança novos vídeos publicitários. Veja como ficaram. É a notícia do Aeroin. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Buscando atrair a atenção dos fãs de futebol, a companhia aérea Emirates e o Clube Real Madrid informam nesta sexta-feira, 9 de dezembro, o lançamento de 2 anúncios e vídeos para atrair clientes para viajar nesse inverno do hemisfério norte pela rede da companhia aérea de mais de 130 destinos, incluindo Dubai. Precisamos lembrar que a Copa do Mundo deste ano está sendo realizada no Catar. Para nossa tristeza, ontem o Brasil foi eliminado pela Croácia num jogo que, assim, tomamos um gol que foi uma falha catastrófica lamentável, tá? Onde eu não sei se dá para apontar culpados pela nossa eliminação, mas sim, a Copa do Mundo, ela está sendo organizada no Catar, cujo maior patrocinador é a Qatar Airways, que hoje brigam Emirates e Qatar Airways pelo título de melhor companhia aérea do mundo, e elas estão basicamente no mesmo lugar, porque o Qatar e os Emirados Árabes são ali a mesma região. Enfim, então assim, a guerra da Qatar Airways com a Emirates, ela ainda vai longe, no qual a Emirates ela é a maior operadora do A380 da Airbus, e a Qatar Airways está numa tremenda briga com a Airbus por causa da pintura do A350, mas que eu já falei para muitas pessoas que isso aí é uma briga de contornos políticos. Voltando. Vou ver se consigo deixar os comerciais da Emirates aqui. Lembrando que a Emirates, para quem usa muito o YouTube, já está fazendo comerciais com o Clube Arsenal, que é um dos primeiros clubes patrocinados por ela, que inclusive o estádio do Arsenal se chama Emirates Stadium, no qual aparece algum jogador saltando, ou Saka, ou o Martinelli. Eu não sei se o Martinelli tá nela, acredito que não. Que mostra que não basta só voar, tem que voar melhor, e são comerciais bem interessantes. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui também. Porque, né, obviamente, né, direito de imagem e o risco de tomar strike é complicado. Mas jumbo chinês com Xi a bordo pousa escoltado por caças sauditas e fumaça vermelha e amarela. Xi, acredito que seja o Xi Jinping. Correto? Exato. Na sexta-feira, 7 de dezembro, o presidente chinês Xi Jinping embarcou em um Boeing 7478 da companhia aérea Air China para uma visita diplomática à Arábia Saudita. Em sua chegada no aeroporto de Riad, o grande Boeing VVVIP, né, que é a mais moderna, a mais luxuosa aeronave do governo chinês, que é só para o alto escalão, foi escoltado por um esquadrão da Força Aérea Saudita. Além de acompanharem o jumbo presidencial chinês, os caças também lançaram fumaça nos céus das cores da bandeira chinesa. Gostei, muito interessante. Eu não quero entrar no mérito da visita, porque não é da nossa conta, não tem a ver com aviação, e que interessa só o que tem a ver com aviação. Reino Unido, Itália e Japão anunciam um projeto conjunto de caça de nova geração. Em 9 de dezembro de 2022, os líderes de Japão, Itália e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta sobre cooperação no desenvolvimento de aeronaves de combate de nova geração pelos três países. Os programas FX do Japão, FCAS Tempest do Reino Unido e Itália serão fundidos em um novo programa chamado GCAP, para um sistema global de combate aéreo. Bom, basicamente hoje a gente está falando de caça de superioridade. A gente está falando de caça que vão brigar entre F-22 Raptor, F-32, F-35. Não sei se do lado oriental da força tem algum caça que consiga bater. Tem gente que diz que o Su-75 será esse jato. Duvido, mas tudo bem. Enfim, essa iniciativa pode ser boa e eu gostei. Acho bom ter rivais. No final das contas, por exemplo, na nossa última compra de jatos, onde foi decidido pelo Gripen, poderíamos ter comprado o F-16, que já é um jato antigo, porque não temos dinheiro para comprar o F-22 Raptor, porque é muito caro. Mas a gente estaria comprando um jato, por exemplo, que a Força Aérea Americana já está abandonando. Existem cemitérios de aviões cheios de F-16 parados. Eu vou tentar colocar a imagem no vídeo.
Todos os pneus do trem de pouso de um Boeing 737 iraquiano estouram em decolagem abortada. Um Boeing 737 iraquiano que deveria decolar para um voo de passageiros teve todos os pneus dos trens de pouso estourados após os pilotos abortarem a partida no último domingo, dia 4. Esse incidente foi com o modelo 737-800 da Iraq Airways, de registro Yankee India Alpha Sierra Victor, que deveria realizar o voo IA 2013 de Bagdá, no Iraque, para Medina, na Arábia Saudita. Conforme as informações do The Aviation Herald, o jato acelerou sobre a pista 15L do Aeroporto Internacional de Bagdá quando os pilotos decidiram abortar a decolagem em alta velocidade a cerca de 146 nós sobre o solo, pouco mais de 270 km por hora. Normal, né? Normal. Há um tempo atrás tivemos um incidente com um Boeing 777-300 da Latam em Confins. A aeronave decolou de São Paulo, começou a apresentar uma sequência de panes, onde houve algum tempo de indecisão, algum tempo também para tentar uma pane generalizada na aeronave, que a aeronave acabou pousando em Confins e com peso maior do que seria o limite de peso para pouso. Foi feito o pouso de emergência com frenagem brusca e tudo mais, mas o 777 ele tem um sistema que, para resfriar tudo ali, ele murcha todos os pneus do trem de pouso principal dos dois Bigfoots, e aí ele murchando esses pneus, ele resfria todo o sistema de freio. Enfim, depois que houve esse incidente e tal, a aeronave permaneceu no solo e foi causado alguns danos, mas não tem nada de muito relevante. Depois um A330-200 foi realocado, substituiu os passageiros e cerca de 17 horas depois esse voo aconteceu. Então, deu tudo certo no final das contas. Próximo. A ANAC autoriza voos para o aeroporto Guajará-Mirim, divisa de Rondônia com a Bolívia. Bom, se a ANAC autorizou o voo é porque na cabeça deles tem condições de voo e esse aeroporto já era, na verdade já deveria estar operacional, na minha opinião. Então, próxima notícia. Com o outro jato Boeing 727, Uruguaia Air Class fará mais voos ao Brasil na próxima semana. Alô! Com o mercado de transporte aéreo de cargas bastante aquecido, os clássicos Boeing 727 da companhia uruguaia Air Class têm sido frequentemente contratados para voos fretados no Brasil. É o que acontecerá mais uma vez na próxima semana, em que haverá duas operações da companhia, uma efetuada na segunda-feira e a outra na terça-feira, passando por aeroportos brasileiros. O voo QCL 7544 decola de Santiago às 7 e pousa no Rio de Janeiro às 10h30. O 7633 decola do Galeão às 12h30 com destino a Santiago. Dia 13, QCL 1212 decola de Santiago e pousa em Viracopos. QCL 8764 decola de Viracopos e pousa no Galeão. QCL 7522 decola do Galeão às 16 e vai para Buenos Aires Ezeiza. Acredito que esse esquema do dia 13 seja todo feito com a mesma aeronave, tá? Porque é Santiago, Viracopos, Rio, Buenos Aires. Posso falar uma coisa? A gente tá brigando por emissões de poluentes, etc, mas acho que ninguém tá olhando pro 727-200 como uma aeronave bastante poluidora e bastante barulhenta. Enfim, eu tenho dó das pessoas que moram na região de Campinas, quando essa aeronave estiver passando. Tanto pousando como decolando. É um inferno. Nos anos 90, aqui eu moro próximo do aeroporto de Congonhas. Agora, no exato momento, eu tô a 1 quilômetro e pouco da cabeceira. Hoje já tem gente que reclama do ruído dos aeronaves normais. E hoje só decola 737 de nova geração, 737 MAX, Airbus A320 Neo, Airbus A320 Seal e alguns turbo-hélices e alguns jatos executivos. E tem gente que já reclama. Imagina nos anos 90 que decolava 737-200 daqui, que era um barulho infernal. Enfim.
E aí a gente tem que diferenciar ruído de barulho, tá? Aeronaves atuais, elas têm ruído. Aeronaves anteriores, elas têm barulho. É realmente muito chato. Mas enfim, essas foram as notícias do dia, tá certo? Se você gostou do conteúdo, deixa o like, considere se inscrever no canal. A gente tá começando, precisamos alavancar esse canal. Quanto mais inscritos e mais visualizações, a gente agradece pelo empenho, a gente quer fazer conteúdo, a gente quer criar um novo time na comunidade aeronáutica, tá certo? Então, esse é o nosso obrigado pela contribuição e assistir e deixar o seu like, o seu dislike, fazer esse canal ser movimentado faz parte do processo, tá certo? Deixo na descrição o WhatsApp e e-mail para quem quiser entrar em contato com nós, fazer perguntas. Relembrando que hoje às 21 horas tem o primeiro Ale Responde se é avião ou turbina. Então é isso aí, muito obrigado, forte abraço e até a próxima, beleza? Até mais!